Hoje, dia 28 de abril, é comemorado o Dia da Educação. Essa data foi criada para reafirmar a importância da educação tanto nas escolas quanto no convívio nas famílias, na sociedade em geral. Uma forma de chamar a atenção, para a valorização dos trabalhos desenvolvidos em diversos níveis da educação. A gente foi até uma escola na zona sul da capital para conhecer as diferentes abordagens de ensino. E, olha, que tem dado resultado, viu? Vamos ver. Quando os 1.600 alunos desta escola estadual no Mboi-Mirim retornaram às aulas, tiveram uma surpresa. A Dom Agnello Cardial Rossi estava toda colorida. Tinha passado por uma reforma que encheu de cores a fachada e os ambientes internos. Até os banheiros mudaram. Tem decoração e espelho, saíram aqueles coxos coletivos e entraram pias com torneira. E tem também os banheiros acessíveis. As salas de aula ganharam lousa de vidro aposentando o giz e cada uma com televisão para material multimídia. Até as cortinas são novas e alegres. Por que não? O impacto nas crianças foi imediato. Achei muito legal, aí estava com a personalidade boa, ela parecia até outra escola. Dá mais vontade de ficar? Dá. Se a escola está cuidada, a gente consegue aprender mais, consegue ficar concentrado. Mas não bastava abrir as portas. A escola também precisou ir atrás dos alunos. Quando ele começa a sinalizar que ele está tendo um determinado número de faltas e não há justificativa, nós vamos atrás. Por rede social, por colega, a gente vai atrás com carta, a gente vai a pé mesmo na porta. O empenho para buscar os alunos e deixar a escola mais acolhedora também mira num aprendizado mais completo. Além da nova cara, as salas de aula têm relógio analógico e nos corredores o equipamento é digital, para eles aprenderem as horas dos dois jeitos. Com tempo bom, muitas aulas acontecem ao ar livre, para a criança aprender que é possível estudar e se concentrar em vários ambientes. Ela tem muitos projetos que eu não tinha visto, tipo tecnologia e inovação. A intencionalidade da escola é transformar todos os ambientes da escola no local onde o aluno possa aprender, seja na escada, seja no sanitário, seja no pátio, onde ele estiver, alguma coisa ele vai estar aprendendo. Na volta às aulas depois da pandemia, a escola retomou o projeto Conviva, que são videoconferências com psicólogos que conversam com os alunos sobre temas que a escola indica e que considera pertinentes em determinado momento. Hoje, por exemplo, a conversa é sobre o perigo das drogas. A conversa com a psicóloga lá na Bahia foi sugerida por uma professora que estava preocupada com um aluno e todos aprendem juntos. Nós estamos brindando vocês para quando vocês chegarem mais lá na frente, que tiver maior, que vão ter outros grupos de amigos, vocês saberem lidar com a situação. A professora que acompanha a sala tem um olhar sobre cada aluno e mais condições de detectar quando acende um alarme. Fazemos uma entrevista com a família e pedimos uma autorização para também passar com um projeto que nós temos aqui na escola, junto com a psicóloga. Detectando que a criança pode ter algo, alguma hipótese que nós podemos levantar, nós chamamos a famílias e como temos parcerias aqui com a UBS, nós encaminhamos essa criança até a UBS para um atendimento de uma equipe multidisciplinar. A psicóloga Cláudia de Freitas diz que o resgate e a permanência dos alunos na escola só funcionam se todos participarem. Muitas vezes isso é conquistado através de uma estratégia que a gente chama de bate-bola, É a criança no centro da experiência educativa e o educador, o professor, acompanhando o movimento exploratório, a curiosidade, a autonomia da criança e apoiando ela a conquistar seus novos conhecimentos. É preciso que haja essa costura e ela pode haver, inclusive, objetivamente, saindo-se dos muros da escola, a gente saindo das salas, fazendo aprendizagens ali no ambiente urbano, no bairro. A escola está dentro da comunidade e a comunidade está dentro da escola. Não deveria haver esse processo de separação tão marcado como a gente ainda tem hoje. Ainda falando sobre iniciativas que fazem essa diferença na área da educação, o Henrique Silva está numa escola no centro da capital, onde o professor de geografia da rede municipal foi vencedor do prêmio internacional Global Teacher Award, que identifica e dá o prêmio ao professor que demonstra excelência no ensino. Ô Henrique, conta mais pra gente, um bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Dia 28 de abril é comemorado o Dia da Educação. E a gente está aqui em frente ao EMF Duque de Caxias para falar um pouco do projeto Aula Pública. Projeto criado pelo professor Paulo Magalhães em 2016. E esse projeto já ganhou mais de 20 prêmios nacionais e internacionais. Esse projeto consiste em quê, professor? Explica um pouquinho do que é. Olha, ele consiste em levar as crianças, né, os adolescentes, os jovens para a rua, para eles conhecerem um bairro, né? Se tornarem pertencentes a esse bairro. E com esse projeto nós conseguimos fazer com que melhorasse os índices de aprendizagem desses alunos. Então eles participam dessa aula pública, eles que indicam todo esse material. E a gente está sempre fundamentado no currículo da cidade, que trabalha a questão do território, da territorialidade, principalmente da cidade de São Paulo, que é muito importante. Então você adequa as aulas que eles teriam dentro das salas, do lado de fora, junto ao currículo que a escola define. Exatamente. Então todo o currículo da geografia, principalmente, ela vai ser aprendida fora da sala de aula. E isso que se torna uma coisa bastante importante, né, para os alunos. E aproximou não só os alunos, mas a comunidade da escola. Nós tivemos a melhoria até do fluxo aqui do bairro, né? Então a gente dá essa aula em todas as partes da cidade, não só aqui na região do Glicério, no bairro da Liberdade, mas nós vamos para a Praça da Sé, nós vamos para a Prefeitura de São Paulo, nós ocupamos todos os espaços educativos da cidade. Então isso é muito importante para essas crianças, para esses jovens. E eles se tornam importantes, eles se tornam pertencentes à cidade de São Paulo. Como é muito importante esse projeto, né, para essas crianças, para esses adolescentes. Legal. Então vamos entender na prática como é que funciona essa aula pública. Para onde que a gente vai, professor? Olha, a gente vai agora para Vila dos Estudantes, que surgiu a partir de 1910. Por que Vila dos Estudantes? Porque principalmente a Vila dos Estudantes, ela foi ocupada pelos estudantes do Lago São Francisco, que era chamada República. Então tinha festas aqui, até o Álvares de Azevedo, ele vinha nas festas aqui. Legal. Então a gente recupera essa história, né? E os alunos, quando eu conto essa história para os alunos, eles vão contando para suas famílias. Aí quando chega algum visitante aqui no Glicério, eles pegam os seus parentes e vai passeando por aqui, vai contando essa história. Então a gente está fazendo com que esse aluno conte a sua história também para a sua família. Então por isso que a família ela se torna pertencente a esse projeto também, né? Aí participa da aula pública, a comunidade, os moradores, né, que tem aqui do bairro. Então todo mundo participa. E são várias aulas que vão surgindo. Vamos supor, a gente deu uma aula importante sobre a questão dos pombos urbanos também, né? Nós demos aula sobre vários temas e os alunos indicam esses temas, né? Tudo dentro do currículo da cidade, da base nacional comum curricular também. Então vamos entender, vamos andar com a galera aqui, a turminha do 6º e 8º ano aqui do EMF Duque de Caxias. E a gente já está indo ali para a Vila dos Estudantes. Vamos chegar lá, o professor vai apresentar um pouquinho, ó. Professor, vamos lá. Aqui que você já vai apresentando, vai mostrando para a galera aqui, ó. Aqui ele não está tombado, mas essas casas, elas são de 1910, que na verdade aqui era uma chácara que pertencia à dona Ana Machado. Ela vendeu, eles parcelaram e construíram essas vilas. Vila Suíça, Vila dos Estudantes. Então a gente conta essa história. Como eu falei para você, quem via nessas casas, né, nessas repúblicas, eram aqueles estudantes que estudavam lá no Lago São Francisco. E hoje o que acontece? Quem mora nessas casas são muitos estrangeiros, que só para vocês terem uma ideia, aqui no Glicério nós temos mais de 90 nacionalidades e dentro da nossa escola são 45 nacionalidades. Legal. Então a gente vai contando todas essas histórias também. Deixa eu tentar falar com o aluno aqui para ver o que eles acham dessa aula pública, do que é. Vem cá, Luara. O que é para você ter uma aula fora da sala de aula, na rua, conhecer um pouquinho da história do bairro? Eu acho muito bom, né? Por causa que, tipo, se você fica dentro da sala de aula, você acaba ficando entediado, porque toda hora é só professor entrando e saindo, aula na lousa. Quando você sair um pouco, talvez algumas pessoas não saem de vez em quando de casa, e aí a gente sai e descobre as histórias das coisas, em que ano foi construída, quem comprou, quem era dono, para quem foi vendido, e tudo isso eu acho muito bom da aula pública. Eu gosto muito. Olha só, que legal. A ideia do professor, a ideia de fazer essa aula mais lúdica, essa aula faz com que os alunos se interessem mais pela aula, se interessem mais pelo assunto. Você percebe, professor, essa diferença do interesse do aluno quando você vem para a rua, quando está na sala de aula? Olha, o interesse é muito maior dos alunos, né? Eles me cobram nessas aulas públicas, né? Na verdade, essas aulas acontecem a cada 15 dias, mas eles me cobram, né? Professor, vamos andar, vamos conhecer as vielas, as ruas, não só aqui da região da Baixada do Glicério, mas também a região aqui do centro, porque a gente está do lado da Praça da Sé. Vamos por, eu já dei
dei aula na Praça da Sé, eles ficam encantados, né, com a gente conhecer a história da cidade deles. Então a gente percebe que o aprendizado tem melhorado bastante, como eu falei. Os índices de aprendizagem, houve uma subida muito significativa. Logicamente a gente deve não só à aula pública, mas aos professores da escola, à direção da escola, que é muito participativa, a questão da coordenação. Então é um grupo todo que participa dessa mudança, né? Logicamente com o professor. Então eu tenho todo esse apoio da Secretaria da Educação, também tenho esse apoio para fazer esse projeto. E aqui é a Vila dos Estudantes, né? Então, professor, eu vou deixar o professor aqui continuar com a aula pública e daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de informações. Professor, pode seguir com a aula aqui. Rodrigo, é com você aí no estúdio. Valeu, muito bacana. Henrique Silva, obrigado. Boa aula aí para a turma. Exemplos legais para que possamos aí dividir com outros professores e outras escolas.